Sejam bem-vindos à TV Mais de Cá, a TV com sua cara. Antes, eu gostaria de pedir para vocês que vocês compartilhem, curtam e divulguem o máximo possível. O canal, para sobreviver, precisa dessa força de vocês. Então, não deixem de compartilhar, curtir e se inscrever. Fiquem com Deus e fiquem com o vídeo. Um abraço a todos. E agora nós vamos receber na Arena o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN. Presidente, boa noite, obrigado pela presença, viu? Boa noite, obrigado pela oportunidade. Estou à disposição, Leandro. Antes de tudo, deixe-me fazer uma pergunta. O senhor está bem depois da cirurgia? Tudo ok com o senhor? Eu tenho as recaídas, mas isso se agrava com a idade, né? A gente vai ter que conviver com isso aí por mais alguns anos. Presidente, como foi que o senhor reagiu ao parecer da PGR? Eu sou indignado. Estou sendo acusado de 5 crimes. 2 sobre deterioração de patrimônio e dano qualificado a patrimônio. Eu estava nos Estados Unidos. Outro, liderar organização criminosa armada, no Rio de Janeiro. Estava nos Estados Unidos. Não houve nenhuma organização criminosa armada aqui. As polícias legislativas da Câmara e do Senado não apreenderam nenhuma arma de fogo. Outro golpe de Estado, num domingo, com o Lula fora. Ou seja, que acusação é essa? Que fumaça é essa? Querem me condenar a 43 anos de cadeia por causa disso? Não houve nem tentativa, nem cogitação de nada. É uma forçação de barra sem tamanho. E daí o pessoal começa a associar ao Trump. O meu filho, Eduardo Bolsonaro, faz um excelente trabalho nos Estados Unidos, conversa com autoridades lá do governo federal, do legislativo, buscando aqui defender a liberdade no Brasil. E, de vez em quando, ele é acusado de se perder lá nos Estados Unidos. Não se perdeu, não. Faz um trabalho responsável com a sua idade, 41 anos de idade. E ele está lá porque, se estivesse aqui, já estaria preso com toda certeza. Afinal de contas, é um inquérito específico para ele. Tentativa armada de abolir o Estado Democrático de Direito. Agora, um novo inquérito de poucos dias. É inacreditável o que estão fazendo. Jogaram no lixo a justiça brasileira. O meu foro não é Brasília. O meu foro é a primeira instância, assim como foi o Lula. Se fosse julgado por aqui, seria pelo plenário e não por uma turma. Uma turma que você vê o próprio ministro relator, é um inimigo meu. Se declara inimigo meu. Ele é vítima, ele é juiz, é interrogador, é promotor, ele é tudo. Não tem cabimento o que está acontecendo no Brasil. Presidente, deixe-me... Associam isso tudo aqui, as palavras do Trump, estão fazendo uma caça às bruxas, e é verdade. Presidente, deixe-me interrompê-lo. Não é apenas... Fique à vontade para poder responder. Deixe-me somente para poder... eu gostaria de passar também a palavra para outros colegas que estão aqui, que eu acho que tem muito assunto para cada um perguntar. Perdão interrompê-lo, mas o senhor pode seguir com o seu pensamento após a pergunta da nossa Juliana Lopes, pode ser? Pois não, Juliana. Presidente, obrigada aqui pela entrevista. A pergunta é a seguinte, fazendo uma conexão aí com os últimos fatos... Tem um entendimento ali do Congresso Nacional de que não tem andamento do PL da anistia nesse momento, tem uma insatisfação de vários setores aqui no Brasil em relação ao que foi colocado pelo presidente Donald Trump em relação ao tarifaço. E no Supremo Tribunal Federal, um entendimento dos ministros de que não há caminho ali para que haja essa liberdade que o senhor está comentando agora. Diante disso, presidente, não seria ruim esse movimento que está sendo feito por Eduardo Bolsonaro lá fora em relação à taxação? E qual é o caminho que o senhor enxerga, então, para que essa liberdade colocada pelo senhor realmente aconteça, se não há uma sinalização aqui do Brasil de que isso, de fato, vá para frente? Eduardo Bolsonaro está certo, está lutando por liberdade para todos nós, está sacrificando o seu mandato. Agora, no final do mês, tem que decidir se volta ao Brasil e mantém o mandato ou se perde o mandato. Você tem que reconhecer o trabalho que ele faz, os contatos que ele tem com autoridades do governo federal, do parlamento americano. Ou seja, é um garoto, para mim, lógico, meu filho é um garoto, mas é fantástico o trabalho que ele faz lá. Injusto é você ver aqui no Brasil gente sendo presa por opinião, como o Daniel Silveira, como uma colega tua por publicar o salário
de uma autoridade do judiciário lá no Rio Grande do Sul, pega uma multa de 600 mil reais e cana, cadeia. Injusto é o humorista ser condenado à prisão. Nós estamos partindo cada vez mais para uma ditadura escancarada. É isso que está acontecendo. Qual crime eu cometi? Qual crime eu cometi? Como é que eu quebrei alguma coisa em Brasília se eu estava nos Estados Unidos? Como é que eu liderei alguma coisa em Brasília se eu estava nos Estados Unidos? Não tem nenhum zap meu, nenhuma mensagem minha para ninguém. Dia 30 de dezembro, eu parti, fiz uma live e parti. Falei que iríamos voltar, que não éramos igual à esquerda, respeitávamos a Constituição, jogava dentro das 4 linhas, respeitava a família. Em 2 meses, novembro e dezembro, 1º de novembro, eu falei numa coletiva aqui na Alvorada, começando como? Vão sentir saudades da gente? Só sente saudades quando alguém vai embora, e deu um recado. Ao longo do caminho, botei fim a uma paralisação de milhares de pontos de caminhoneiros pelo Brasil. Se quisesse o caos, manteria os caminhoneiros fechando aqui rodovias pelo Brasil. Nomeei 2 comandantes de força a pedido do Lula. Que golpe é esse, meu Deus do céu? Que covardia é essa? Quer me condenar por um crime impossível? Não tem cabimento o que está sendo feito. Centenas de ordens imorais do Alexandre de Moraes para censurar pessoas pelo Brasil todo. Quem está denunciando é o governo norte-americano. Isso é uma covardia. O pessoal não está entendendo ainda que a justiça foi capturada por uma pessoa, Alexandre de Moraes. Ele é o dono da verdade, ele é o dono de tudo, ele pode tudo. Por que o Braga Neto está preso? Que prendeu agora o coronel Câmara? A delação do Cid, uma vergonha, tem que ser denunciado. O próprio Gonê agora resolveu falar que foi uma delação muito parcial, que ele entendia para um lado ou para outro. Essa delação, pelo menos 7 vezes, foi alterada. Nós pedimos o vídeo da delação dele. As delações são filmadas, desde a qualificação até o final. Mando de alguns, de outros não. Nós queremos saber que o Cid disse claramente: a PF bota a palavra na minha boca, naquele áudio vazado que a revista Veja publicou. A PF bota a palavra na minha boca. Essa delação está valendo? Ontem o Cid falou novamente que nunca ouviu a palavra golpe. Por que insiste nisso? Isso é um crime que estão fazendo contra instituições brasileiras. Aqui sim está alterando o Estado Democrático de Direito. Repito, eu sou primeira instância. Resolveram, no meio do processo, botar em última instância. Nessas audiências que estão tendo, só aparece o ministro Fux, o resto não aparece. Já está com voto definido. É 43 anos de cadeia? O que eu fiz? Qual foi o crime que eu cometi? Alexandre de Moraes cometeu um crime durante o período eleitoral. Ele não permitiu que eu fizesse live dentro da minha casa, que eu mostrasse imagens do 7 de setembro, que eu mostrasse imagens do Lula defendendo o aborto, mostrasse imagens do Lula ao lado de ditadores. Ele editou 3 resoluções de março ao final, até o segundo turno, que não podem. Essas resoluções, só antes de março, tem um período de 6 meses antes que não pode ser editadas. Ele fez isso para perseguir a direita, para derrubar a página, para prender gente, para desmonetizar. Nós tivemos empresários respondendo o crime por causa de um emoji, um positivo que deu. Hoje em dia você vive num terror no Brasil. Você tem preocupação se passar um zap para uma colega tua, um colega teu. O que pode acontecer se alguém pegar? Já apagou o zap? Apaga aí, vou apagar daqui. Vivemos um inferno no Brasil, acabou a liberdade de expressão no Brasil. Ou melhor, você tem, né? Até a expressão. Depois da expressão você não tem mais. Vivemos um inferno no Brasil. Presidente. Parlamentares respondendo o processo por ocupar a tribuna da Câmara. Nós botamos em 2001 o pronome quaisquer, que até aquele momento os parlamentares eram invioláveis por opiniões, palavras de voto. Nós botamos quaisquer para que não haja dúvida. E o Supremo, o ministro do Supremo reinterpreta isso aí. O quaisquer não existe mais quaisquer. A questão da anistia, estou até quieto essa questão da anistia, mas o que o Supremo tem dito? Se aprovarem, nós vamos dizer que é inconstitucional. E a anistia é algo privativo do parlamento brasileiro. É personalíssimo do parlamento brasileiro. Você já viu alguma anistia, alguma graça, alguma indústria derrubada até hoje? Só vi a minha graça do Daniel Silveira, que foi feito baseado na lei. Esperar acabar meu mandato para caçar e condenado
a quase 9 anos de cadeia. Não tem cabimento. O que ele falou é reprovável. O que o Darnassus Vieira falou é reprovável. Eu ouvi, fiquei chateado com aquilo. Mas condenado a 8 anos e 9 meses de cadeia, isso é democracia? Presidente, pelo amor de Deus. deixe-me passar a palavra. Vão prender e vão resolver o problema do Brasil. Acabou o problema do Brasil, prendendo o Jair Bolsonaro 43 anos de cadeia. Deixe-me passar a palavra para a nossa analista Jussara Soares, que está na nossa redação em Brasília, que também tem uma pergunta para fazer ao senhor. Jussara? Boa noite, presidente. Obrigada aqui por conversar conosco hoje. Presidente, a partir hoje desse relatório dessas alegações finais da Procuradoria-Geral da República e pegando o fato de Eduardo Bolsonaro estar em contato com o entorno e com a Casa Branca, o senhor imagina que o senhor pode ser preso e, se isso acontecer, o senhor cogita pedir asilo aos Estados Unidos? Olha, eu vou ser preso por quê? Por ter destruído aqui o relógio em Brasília? Eu estava nos Estados Unidos. Isso é um crime impossível. Como é que eu vou pedir um asilo se eu não cometi crime algum? O próprio Trump tem dito, é caça às bruxas. Geralmente se condena alguém por corrupção, como Lula foi condenado por 3 instâncias por corrupção, condenado em última instância também por corrupção. E não eu. Eu fiz a coisa certa, eu conduzi o Brasil com zelo. Isso atrapalhou o sistema. Botei quase que um ponto final na corrupção e muita gente que roubava aqui no Brasil deixou de roubar. E eu sou um cara que não posso voltar. Porque eu, elegível, ganho as eleições. Se eu tivesse 3, 4% em pesquisa, teriam me esquecido num canto. Mas como eu tenho 40% e ganho do Lula no primeiro e segundo turno, precisam manter a mentira daquela acusação da inelegibilidade, reunir-se com embaixadores. Lula se reuniu com quem no Morro do Alemão? Abuso de poder econômico. Eu ocupei o carro de som do Silas Malafaia no 7 de setembro, deixei a faixa lá no palanque e ocupei a tribuna. A esplanada parecia uma plantação de girassóis. Não pude mostrar as imagens por ocasião das eleições. Fui perseguido pelo Alexandre de Moraes durante as eleições. Ele me tirou o mandato. Com essas proibições, com essas ilegalidades, como, por exemplo, as resoluções. Pois não? Não, presidente, só para saber, o senhor cogita, caso tenha alguma determinação de prisão? Não cogito pedir asilo em lugar nenhum. Não cogito nada. Não cogito nada. Tá? Não sou criminoso, e criminoso é quem está me perseguindo. O senhor, portanto, presidente, irá enfrentar o processo até o fim? Vou enfrentar o processo. Vamos ver até onde eles vão. Estão correndo com o processo. É 5 dias de prazo, é 15 dias, é mais 5, é agora. Testemunhas que eu indiquei, por exemplo, o Giuseppe Giannino como testemunha. Eu tinha obrigação de levar o Giuseppe Giannino, que era o diretor ITI do TSE, para o Supremo. Como é que eu vou levar? Só se eu laçá-lo, prendê-lo e levá-lo amarrado para depor. E tinha que ser o contrário. A testemunha tinha que ir por decisão do juiz, e não minha. E o Giuseppe Giannino é um cara que mexia lá com os computadores do TSE. Eu tinha perguntas para ele para realmente, associado ao inquérito 1361, colocar numa situação complicada. Nós queremos paz, queremos tranquilidade, queremos eleições limpas, transparentes. Olha o que... Quem entrou com a ação de por ter criticado as urnas, que eu me tornei uma das inegibilidades, foi o Carlos Lupe. Entra vocês agora aí no Facebook do Carlos Lupe. Em 2017, 2018, ele veiculou na propaganda eleitoral gratuita 30 segundos. Ele termina, o Carlos Lupe, 30 segundos. Sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Carlos Lupe, olha, o que vale é quem está na capa do processo. Se alguém da direita falar isso, está preso. O Lupe está livre, leve e solto, e agora está livre também de responder qualquer processo sobre roubo de velhinhos do INSS. E querem me condenar por essa fumaça, que é golpe de Estado. Sempre joguei dentro das 4 linhas. Golpe de Estado negado pelo atual ministro da Defesa, Zé Múcio, negado pelos ex-ministros. Aldo Rebelo, Nelson Jobim, José Sarney,
o próprio Temer. Isso não foi golpe em Rio de Janeiro. Ninguém dá golpe com velhinhos, com pessoas idosas, com Bíblia embaixo do braço, sem armas. E golpe é um negócio, você tem que ter apoio popular, você tem que fazer conjectura com o parlamento, com o empresariado, com gente do agro, com gente de dinheiro fora do Brasil. Golpe não é isso. Inventaram um golpe. Vocês acham que as pessoas domingo queriam dar um golpe? Por que as imagens sumiram? Porque o Flávio Dino sumiu com quase 200 câmeras. Porque ia provar que o quebra-quebra foi antes do pessoal do acampamento chegar lá. Presidente. Eles querem empurrar agora, condenando eu, ministro meu, gente do meu lado, como uma agressão criminosa armada. Não teve arma. Chamar de Orcrim isso. E dizer, olha só, no relatório da Polícia Federal, eu não estou no 8 de janeiro. O senhor Gonê me botou no 8 de janeiro. Presidente, deixe-me passar a palavra também. Isso não é julgamento, isso é um linchamento. É um linchamento que está acontecendo. Deixe-me passar a palavra também ao nosso analista Pedro Venceslau, que tem uma pergunta para fazer. Pedro? Boa noite, presidente. Uma pesquisa da Atlas Intel de hoje mostrou que 62% dos brasileiros acham a tarifa injustificada e 36,8% justificada. Essa mesma pesquisa apontou que 36,9% dos brasileiros apontam a atuação da família Bolsonaro na questão da tarifa. O presidente Lula, por sua vez, recuperou parte da sua popularidade, segundo a pesquisa, depois da questão da tarifa, e a gente vê um certo clima de unidade nacional em torno do presidente da República. O senhor não avalia que a tarifa de Donald Trump acabou beneficiando o presidente Lula e tirando a anistia da pauta, em vez do efeito contrário? Só para quem é desinformado. A própria carta do presidente Trump, ele fala sobre liberdade de expressão, fala de comércio de empresas brasileiras aqui com o Brasil e cita o meu nome como caça às bruxas. Ninguém está vibrando com a taxação de 50%, que vai vir o caos para cá. E pode aumentar isso tudo, porque o Lula continua falando besteira. Ele agora, a brincadeirinha dele, ele vai comer jabuticaba, né? Não chupa, lá com o Trump. Ele, inclusive, hoje, a ONU, o chefe da ONU falou o quê? Que o Brasil não continuar fazendo negócio com a Rússia, que faz negócio com óleo diesel e faz negócio com fertilizante. Senão essa tarifa vai passar para 100%. O Lula continua defendendo o Hamas, continua defendendo o Irã. Você quer esperar o quê dessa pessoa? Ele continua no BRICS agora, defendendo um padrão diferente do dólar para comercialização. E o Trump falou que perder o padrão dólar é como perder uma guerra mundial. O Lula quer o quê? Ninguém que foi para o confronto com o Trump ganhou. Eu estou torcendo para que haja um acordo, uma negociação. Quem está botando na mesa certas condições é o presidente Trump, no que ele tem escrito em suas cartas. Hoje tem mais uma fala dele. Fala que eu sou um cara honesto, um negociador duro, tá? Que ele tem simpatia por mim, que eu não sou o que estou sendo acusado. Ele não acredita em golpe de Estado, só acredita um alienado. Golpe de Estado com aquelas pessoas idosas. Agora, presidente, há alguns empresários, presidente, vários empresários estão com medo em relação a essa taxa anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Há um grupo que teme por sérias consequências e há outro grupo que defende o diálogo, que pode haver alguma saída depois do dia 1º de agosto. A pergunta que lhe faço o senhor acredita que essa reação pode prejudicar a direita e favorecer o governo, a esquerda? O senhor acha que essa taxação do presidente dos Estados Unidos pode fazer com que a direita possa perder apoio nas ruas? Leandro, falta informação. Obrigado pela pergunta. Quem tem que buscar a negociação, o canal, é o presidente Lula, não sou eu. Em 2019, o Trump era presidente, queria taxar o aço. Eu conversei com ele, ele não taxou o aço. Se eu fosse presidente, para ter certeza que essa negociação tarifária estaria parecida com a Argentina. Lá o Milei conseguiu não taxa zero para 80% do exportado e os 20% restantes em torno de 10%. Está excelente para a Argentina. Agora, o Lula continua batendo na tecla. Por que o padrão dólar tem que perseverar? Eu condeno
o ataque dos Estados Unidos ao Irã. E o Lula continua dizendo, ou está havendo genocídio para Israel na faixa de Gaza. O que nós podemos esperar de um presidente que manda seu vice na posse de uma autoridade do Irã, ao lado de 5 terroristas, 4 já foram eliminados? Tá? Esperar o quê de um presidente desse? Que se alia ao pior das ditaduras do mundo. No BRICS agora virou uma reuniãozinha também de pequenos ditadores. Ali está entrando a ditadura criminosa de guerra do mundo todo. Agora, o presidente... Trump não gostou, obviamente, e houve a sanção também em função disso, quando ele vai para a Rússia, no dia da vitória, em vez de estar no aterro do Flamengo, vai lá no dia da vitória, está ao lado do Putin, com ditadores e criminosos de guerra ao seu lado. Você quer o quê? O Brasil se afastou dos valores americanos, o Brasil está ao lado da ditadura, o Brasil está ao lado de terroristas. O que pode sobrar para a gente? Isso que está acontecendo. Querem me culpar? Eu estou taxando o Brasil? Eu estou vibrando com taxação? Não. Agora, o Brasil tem como chegar à solução disso. O Trump está mostrando o que ele quer. É só o Brasil fazer. E nós todos queremos. Presidente. Eu espero que até o dia 1º de agosto, né, isso seja resolvido. Presidente, a Juliana tem uma pergunta também para fazer, Ju? Nessa mesma linha, se a gente tem uma dificuldade de articulação do presidente Lula, não seria o senhor essa ponte para pedir ali ao presidente Trump que volte atrás, que recue, ou o Eduardo Bolsonaro? O senhor pretende conversar com o presidente Donald Trump diante de vários setores aqui reclamando desse tarifaço? Eu vou acrescentar. Olha, me dê o passaporte. Presidente, peço perdão. Me restitua o passaporte que eu converso. Perdão. Agora, quem é o presidente é o Lula, não sou eu. Presidente, ele é que tem que buscar alternativa. Acrescentando a fala da Juliana, presidente, eu me referi aqui à pergunta, o agro é um segmento que apoia o senhor, né? Desde lá atrás, durante o governo. O senhor não pode criar um mal-estar com esse setor? Essa pergunta que foi direcionada com esse sentido, em relação ao grupo que apoia o senhor hoje, que pode ser prejudicado de acordo com o anunciado pelo presidente dos Estados Unidos. Leandro, começo de 22, o agro ia colapsar, falta de fertilizantes. Eu peguei um avião e conversei com o Trump por 3 horas. Em menos de um mês chegaram quase 30 navios aqui com fertilizante no Brasil. E eu negociei parte do óleo diesel para cá com o presidente Trump, o presidente Putin, sem problema nenhum. Só que esse cara que está no governo agora, esse desocupado que está no governo agora, ele não quer conversar. Ele se aliou com ditaduras, se aliou com o que há de pior no mundo. E a consequência não sou eu não pedi taxação nenhuma. A decisão foi do Trump. Nós sabemos que ele age, né, muitas vezes de forma instintiva até. Eu sou eternamente grato ao Trump. Eu gosto dele, da maneira de negociar, de conversar. Eu não pedi taxação nenhuma. Todo mundo vai sofrer, não é só o empresariado, não. O pessoal embaixo, aqui na ponta da linha, o mais pobre, vai sofrer também, porque vem inflação aí, vem queda do PIB, vem fuga de investimento. Agora, está passando o tempo e o governo atual continua fustigando, em vez de buscar uma conversação. Comigo nem teria ocorrido isso. Eu, presidente, não teríamos esse problema, como eu dei o exemplo do aço lá atrás. A Jussara tem uma outra pergunta. Eu queria só fazer A Juliana, por favor, Juliana. O Eduardo está negociando. O Eduardo é um excelente garoto, meu filho, responsável, tá dando o melhor de si, sacrificou a tua vida, está sacrificando o teu mandato para buscar uma alternativa. E está conversando com gente do parlamento e do governo Trump. Parabéns, Eduardo. Para pedir um recuo, né, presidente? Então, o Eduardo está pedindo esse recuo. O senhor pretende pedir o passaporte para também ir aos Estados Unidos? Me dá o passaporte que eu ando pelo mundo. Pronto. Eu estou aqui sendo tratado como bandido há 2 anos, como bandido. Busca e apreensão aqui na minha casa, aqui, por cartão de vacina. E o Gonê mandou arquivar a questão de vacina a meu respeito. Não tem nada de vacina a meu respeito. Fui acusado de tudo que se possa imaginar. Agora está nessa mentira, nessa farsa do golpe. Quando há uma tentativa de golpe em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos todo mundo fica sabendo. No Brasil, ninguém sabe ainda que, segundo o Alexandre de Moraes e o Gonê, houve uma tentativa de golpe. Ninguém sabe ainda. Presidente, deixe-me passar para a Jussara agora, que tem uma outra pergunta para o senhor. Jussara?
Presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro tem criticado o governador Tarcísio de Freitas, que tem buscado dialogar com a embaixada dos Estados Unidos e com empresários. Porque Eduardo acredita que uma solução para o tarifaço seria apenas a questão da anistia ampla, geral e restrita, nas palavras dele. Como é que o senhor avalia este embate e qual é a sua avaliação da atuação do governador Tarcísio de Freitas? Olha, o Relações Exteriores do Lula acabou de puxar a orelha do Tarcísio. Quem negocia é ele. Quando o Tarcísio vê que o governo não negocia, ele está buscando alguma coisa dentro do seu estado. O estado que mais vai ser prejudicado com a taxação vai ser São Paulo. O Tarcísio faz alguma coisa e ele não se alcance. Agora, a solução não vai ser feita pelo Tarcísio. Não vai ser resolvido o caso para um estado. Tem que resolver para o Brasil. E quem está à frente dessa negociação chama-se Eduardo Nantes Bolsonaro. Pronto. Não custa nada quem quiser entrar em contato com ele, liga para mim que eu passo o telefone e converso com o Eduardo, que está dentro da Casa Branca. Ela está dentro do Capitólio, conversa com o governo, com gente do executivo do governo Trump, com o parlamento do Trump também, para buscar uma solução. Agora, o Trump está sendo bastante claro. Quem negocia com a ditadura não vai ter espaço conosco, vai ser taxado, ponto final. Nós queremos isso? Não queremos, mas é o que ele está fazendo com o mundo todo, e não apenas com o Brasil. Nessa última leva agora, uns 20 e poucos países, quem sofreu a maior sanção foi o Brasil. Por quê? Porque tem um energúmeno na presidência, que fica aí fazendo provocação o tempo todo. É o padrão dólar, o Irã tem que ter autonomia para fazer a bomba atômica. Isso está desde 2009, não é de agora, não. Quando ele defendeu lá no Irã, o Lula, que ele pudesse enriquecer urânio acima de 20%, para fins pacíficos. Tá de brincadeira. Presidente, só para complementar essa pergunta, em relação ao que a gente vê, principalmente o governo, o Lula e a esquerda dizendo que este discurso do Eduardo, de que só uma anistia vai livrar do tarifaço, colocando que isso é a família Bolsonaro colocando os interesses pessoais acima do interesse do Brasil. Como se responde a essas críticas? Qual é o interesse pessoal meu da anistia? Qual é o meu interesse pessoal na anistia? Eu estava aqui de Rio de Janeiro? Eu estava no Brasil de Rio de Janeiro? Tá certo me colocar no Rio de Janeiro? Eu estou nos Estados Unidos? Tá certo isso? Não tem nada pessoal meu, não. Quando começou a anistia lá atrás, a primeira proposta, quiseram botar na proposta a anistia das inelegibilidades. Falei, não, é só pessoal do 8 de janeiro. Repito para vocês, no relatório da Polícia Federal, ela não me coloca no Rio de Janeiro. Quem me coloca é o PGR Gonê. É justo isso? É justo um de vocês agora pagar uma multa de um carro teu em Porto Alegre, se você está em São Paulo e Brasília? Porque fica difícil a minha defesa. Eles têm que provar que eu sou culpado, não tenho que provar que sou inocente. Presidente, desculpa, só porque... Presidente, só porque não ficou claro para mim. O senhor está dizendo que não... Você não tem que responder pergunta minha. Você não tem que responder pergunta minha. Mas é justo eu ser condenado por depredação de patrimônio se eu estava nos Estados Unidos? Jussara? Presidente, que juízes são esses? Que Ministério Público é esse? Presidente, o meu ponto agora é que, só para esclarecer o que o senhor disse, para a gente entender com bastante clareza, o senhor disse que não tem interesse pessoal na anistia. Portanto, se houver o Congresso a aprovar uma anistia para o senhor, exatamente, mas caso aprove uma anistia e que o senhor não seja incluído, isso resolve a questão do tarifaço, hipoteticamente? Olha, não existe anistia tirando pessoas fora. Se anistia é fatos. Quando é pessoal, é graça. Isso não está sendo discutido graça nenhuma aí. Então tem que ser anistiado o episódio do 8 de janeiro. E eu não tô no 8 de janeiro. Você tem que ser uma pessoa, com todo respeito a vocês, né? Vocês têm que ser umas pessoas alienadas para dizer que eu estou no 8 de janeiro. Ninguém tem dúvida que está nos Estados Unidos. Assim como o Felipe Martins não viajou comigo dia 30 de dezembro de 22 e pegou 6 meses de cadeia por causa disso. 10 dias solitário por causa disso. Só ontem foi perguntado para o Cid se ele viajou. O Cid estava no meu avião e falou que não viajou. Como agora estão fazendo uma maldade com o Gilson, meu ministro do Turismo, que não pode sair de Recife. Uma